Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e na aula de hoje eu trago para vocês um módulo de resolução de equações modulares. Eu vou trazer aí todas as estratégias que você deve conhecer para resolver uma equação modular. E não se esqueça, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve lá para acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Beleza? Vamos lá então? Então a primeira equação que eu trago aqui é a equação do segundo grau, certo? Onde o módulo está aqui, módulo de x quadrado mais 2 módulo de x menos 15 igual a zero. Então como é que você vai fazer para resolver uma equação desse tipo? Então sempre quando o módulo aparecer aqui desta forma numa equação do segundo grau, você vai chamar aqui, você vai fazer uma mudança de variável e vai chamar aqui ó, o módulo de x de m. Tá? Então você vai chamar o módulo de x de m. Chamando o módulo de x de m, veja que você pode deduzir que o módulo de x quadrado é igual a m ao quadrado. Né? Por quê? Porque eu sei lá das propriedades de módulo que módulo de x quadrado, tá? Deixa eu colocar aqui para você, que módulo do x quadrado é a mesma coisa que o quadrado do módulo de x, certo? Então essa aqui é uma propriedade aí do módulo, então você pode usar tranquilamente, né, e supor então que isso é igual a m ao quadrado. Então fazendo isso, veja que você recai aí na equação m ao quadrado mais 2m menos 15 igual a zero. Veja, então aqui você tem uma equação do segundo grau. Agora é molezinha, é só resolver a equação do segundo grau, aplicando a fórmula de Bhaskara aqui. Eu sei que o delta vai ser o 2 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é o menos 15. Muita atenção nos sinais aí, certo? Na hora de fazer os cálculos aqui. Menos 15. Então, este delta, ele vai ser igual a 4 mais os 60. O delta vai ser 64. Ok? Bom, agora, né, então eu sei que o M, ele é menos B. Deixa eu só colocar aqui. Menos b vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 8, dividido por 2a, que é 2. Ó. E daqui eu tiro dois valores de m. Ó. Vou chamar aí de m1, tá? Que é menos 2 mais 8 vai dar 6, dividido por 2, que é 3. E o m2, a segunda raiz, né? Que vai ser menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. Certo? Então agora você não pode se esquecer que você fez a mudança de variável e chamou o módulo de x de m. Então se módulo de x é m e agora você conhece o valor de m, então você sabe que se m é igual, deixa eu só escrever mais longe aqui um pouquinho, se o m é igual a 3, então você vai ter que módulo de x é igual a 3. Bom, mas quais são as opções para módulo de x ser 3? O x tem que ser mais ou menos o 3, né? Porque módulo de mais 3 é 3. E módulo de menos 3 também é 3. Agora, se m for igual a menos 5, então o que você vai ter? Você vai ter módulo de x igual a menos 5. Ó. E isso aqui não é possível, tá? Não é possível. Por que não é possível? Porque o módulo de um valor nunca será negativo. Tá? Módulo é sempre um valor positivo. E quem será agora, então, o conjunto solução dessa equação? Vai ser o conjunto formado pelo mais 3 e pelo menos 3. Ó. Então veja que é moleza. Ó. Veja que é só você fazer, então, essa mudança de variável, certo? Faz a mudança de variável, trabalha com o m, e lá no finalzinho você volta e substitui no módulo. Certo? Respeitando sempre a condição de um módulo sempre ser positivo. Ok? Bora para o próximo, então? Aqui no item B, eu tenho uma equação do segundo grau, novamente, né, dentro de um módulo. Tá? E lembrem lá da definição de módulo, que quando eu tenho um módulo de algum valor, né, o módulo de x, esse módulo aqui ele vai ser igual a x se o x é maior que zero, maior ou igual a zero, né? Ou menos x
se o x é menor que zero. Então, eu tenho duas opções para essa equação, certo? Então, eu tenho a opção x² menos x menos 1 igual a 1, tá? Ou a opção x² menos x menos 1 igual a menos 1. Tá? Então, uma vez mais, uma vez menos. Igualzinho se fosse uma equação qualquer aqui dentro, certo? Não é porque é uma equação do segundo grau que eu vou fazer uma estratégia diferente. Então, agora eu vou resolver essas equações. Ó. Então, veja que essa equação aqui vai gerar a equação do segundo grau. Ó. Menos x, quando eu jogo esse 1 para lá, vai ficar menos 2, igual a zero. Dessa equação aqui, eu tenho que o delta é b², ou seja, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Ó. Tá? Então, daqui eu tiro que o delta é 9. Bom, se o delta é 9, então veja que o x ele vai ser o menos b, nesse caso 1, mais ou menos a raiz do delta, né? Tudo isso dividido por 2a. E daqui eu tiro dois valores de x. Ó. 1 mais 3 dá 4 dividido por 2, que é igual a 2. E o outro valor, que é 1 menos 3, vai ficar menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Certo? Então, tenho x pode ser menos 2, x pode ser menos 1. Veja que aqui o x pode ser negativo, tá? Porque não é o módulo de x que é igual a menos 1. É o valor de x que é igual a menos 1. Ok? E desta equação aqui, ó, veja que quando eu resolvo ela, vai ficar x² menos x. Quando eu jogo esse 1 para cá, vai ficar igual a zero. Essa equação é muito mais fácil resolver aqui usando os casos de fatoração. Ó. Vai ficar x menos 1 igual a zero. Daqui eu tiro que o x pode ser zero, né? Ou o x menos 1 é igual a zero. Só que para x menos 1 ser igual a zero, eu preciso que o x seja igual a 1. Então vejam que eu tenho aqui, né, as soluções. Ó. X igual a 2, a solução x igual a menos 1, a solução x igual a 0 e x igual a 1. Tá? Então, são essas as soluções dessa equação. Então, o conjunto solução, ele vai ser o conjunto formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. Tranquilo? Então, veja que eu resolvi aí normalmente como uma equação modular normal lá, que nós fizemos na nossa primeira aula de equações modulares, né? Se você não assistiu a aula, recomendo que você volte lá e assista aquela aula onde eu trago a definição de módulo. Vai ficar muito mais fácil de você entender o porquê nós estamos igualando aqui uma vez mais e uma vez menos. Certo? Então, partindo para o próximo. Então, nessa equação C, eu tenho aqui que módulo de 3x menos 5 é igual a módulo de x mais 3. Veja que aqui eu não preciso me preocupar porque o módulo de um valor ele sempre tem que ser positivo. E como o módulo sempre é positivo, eu tenho um módulo igual a um módulo. Então, quer dizer que eu tenho uma coisa positiva igual a uma coisa positiva. Tranquilo. Então, independente de quem seja o x menos 3, eu nunca vou ter módulo igual a algo negativo. Certo? Então, eu não preciso me preocupar com as condições aqui. Né? Lembrem lá na nossa primeira aula, né? Volto a mencionar a primeira aula aí. É um sinal para você assistir ela. Certo? Então, aqui eu não preciso me preocupar com restrições de equação. Certo? Por quê? Porque eu sei que as equações sempre, os resultados aqui sempre serão positivos, porque eles estão dentro do módulo. Então vamos lá, ó. Vou resolver normalmente aqui, igualando uma vez mais, ó, 3x menos 5 igual ao x mais 3. Tá? Vou ter essa solução, ou vou ter essa solução aqui, ó, 3x menos 5 igual a menos x, tá? Menos 3. Ó. Então só toma bastante cuidado. Deixa eu até colocar aqui para você, ó, para você ficar bem esperto. Então só tome bastante cuidado com isso aqui, ó. O que eu fiz aqui, tá, foi escrever ali menos o x mais 3. Ó. Aí veja que quando eu tirei aqui do parênteses, ficou menos x menos 3. Beleza? Então fica bem esperto aí com os sinais. E continuando, então, eu resolvo agora a primeira equação aqui, ó, jogo o x lá para o outro lado, vai ficar 3x menos x igual a 3 mais 5.
Aqui vai ficar 2x igual a 8. E daqui eu concluo que o x é 4. E aqui eu vou ficar com 4x, ó, né? 3x mais x igual a menos 3 mais 5, certo? Então vai ficar 4x igual a 2. E daqui eu tiro que o x é 1/2. Então o conjunto de solução dessa equação aqui, ele vai ser 1/2 e o 4. Certo? Bem tranquilo, né? Então, sempre que tiver módulo igual a módulo, iguala ali, ó, uma vez mais, uma vez menos, e resolva as equações que resultam daí. Certo? E aí, o seu conjunto de solução vai ser as soluções dessas duas equações. Partiu para o próximo? Então, aqui no item D, agora sim, ó, é uma situação onde eu tenho que tomar bastante cuidado, porque eu tenho um módulo de alguma coisa igual a uma expressão. E essa expressão depende do valor de x. Tá? E eu sei que o módulo não pode ser igual a nada negativo, né? Porque o módulo sempre é positivo. Então, eu tenho que vir aqui fazer um estudo dessa equação aqui. Eu vou pegar essa equação, ó, o 2x menos 2, eu quero que ele seja maior ou igual a zero. Essa é a condição para que essa equação exista. Certo? Então, resolvendo aqui, eu vou ter que o 2x vai ser maior ou igual a 2. Né? Joguei o 2 lá para o outro lado. E daqui eu tenho que o x tem que ser maior ou igual a 1. Né? Basta dividir por 2 dos dois lados aqui. Então, essa é a condição. Ó. Todo o valor de x que eu achar na resolução dessa equação aqui, ele tem que satisfazer essa condição. Tá? Se não satisfazer essa condição, não pode ser solução da equação. Tá? Porque essa equação só faz sentido, ela só existe para valores de x maiores ou iguais a 1. Certo? Então vamos lá. Ó. Sabendo disto, né? Então eu venho aqui, pego minha equação, x menos 5, uma vez mais, ó, e uma vez menos. Tá? Então aqui vai ficar menos o 2x menos 2. Vou fazer com mais cuidado aqui para você. Então, eu vou ter essas duas equações aqui, vou resolver essas duas equações e depois vou comparar aqui com a condição de existência da equação modular. Tá? Então, vamos lá. Ó. Eu vou vir aqui, vou jogar esse x para cá e o 2 para lá. Ó. Então, vai ficar menos 5 mais 2 igual a 2x menos x. Então, aqui vai ficar menos 3 igual a x. Bom, aqui eu tenho x igual a menos 3. Ó. X igual a menos 3 satisfaz essa condição? É maior ou igual a 1? Não, não é. Certo? Então, como não é maior ou igual a 1, esse valor aqui, ó, ele não é solução. Tá? Então, não é solução. Então, lembre-se, você sempre tem que cuidar aqui da condição de existência. E vamos resolver, então, agora a outra equação para ver se ela fornece uma solução para a equação modular. Então, vamos lá. Ó. X menos 5 igual a menos 2x mais 2. Tá? Então, vai ficar assim, ó, x mais 2x igual a 2 mais 5. Ó. Aqui dá 3x, aqui fica 7. Né? Então, o x vai ser igual a 7 terços. Bom, 7 terços certamente é maior que 1. Tá? Então, esta daqui é a solução. Então, né, o nosso conjunto solução aqui, ele vai ser um conjunto unitário 7 terços. Ou seja, essa equação só tem uma solução. Tá? Então, não se esqueça, ó, sempre que você tiver módulo igual a uma expressão, você tem que verificar a condição de existência. E todas as soluções dessa equação modular devem satisfazer essa condição de existência. Beleza? E agora nós temos aqui o item E. Esse item E é, de longe, a mais trabalhosa aí das equações que nós vamos resolver, mas também, né, não é nada que a gente não dê conta aqui, bem tranquilo, tá? Bem de boa. É só fazer com bastante atenção. Então vamos lá. Ó. Eu vou traçar aqui uma reta para cada uma dessas equações. Ó. Tá? Eu vou fazer um estudo de sinal aí. Ó. Certo? Vou fazer aqui, é claro que de forma bem aproximada, né? Então veja que a raiz aqui, x menos 2, quando a raiz da equação x menos 2 é 2, certo? Então, aqui eu vou colocar a raiz 2. Ó. Tá? A raiz dessa primeira, do meio,
é 4, né? 4 menos 4 vai ficar 0. Então, vou colocar o 4 aqui, ó. E a raiz dessa última é menos meio. Quando x é menos meio, aqui vai ficar igual a 0. Ok? Então, eu acho a raiz de tudo que está dentro do módulo ali. Então, menos meio vai ficar aqui assim, ó. Menos 1 meio. Ok? Agora eu vou fazer um estudo de sinal. Ó. Então, não se esqueça que aqui é para x menos 2, tá? Aqui é para x menos 4. E aqui é para 2x mais 1. Então, agora, olhando aqui para essas equações aqui, né? Elas representam aí uma expressão de uma função crescente, né? Então, vejam que aqui vai ficar positivo, a direita da raiz, ó. Sempre positivo. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Todas elas são crescentes. Então, positivo. E a esquerda é negativa. Então, veja que agora eu tenho vários intervalos de variação para o x. E eu vou fazer a análise de cada intervalo desse. Ó. Então, vejam que aqui ó, eu tenho um intervalo aqui, ó, do 2 para valores de x menores que menos meio, entre menos meio e 2, entre 2 e 4, e maiores que 4. Então, eu vou olhar para cada intervalo desse como é que vai ficar essa equação, certo? E vou encontrando as soluções por partes. Tranquilo? Então, vou começar aqui, ó, trabalhando com valores de x. Ó. Então, se x for menor que menos 1 meio. Ó. Então, veja que se x for menor que menos 1 meio, essa equação ela vai ter tudo que está dentro do módulo aqui negativo. Tá? E se é negativo, ó, o que está dentro do módulo é negativo, vai sair o oposto, né? Então, vai ficar assim, ó, menos o x menos 2, tá? Menos o x menos 4, menos o 2x mais 1. Tudo isso igual a 10. Ok? Então, veja aqui. Vou ficar, então, né? Deixa eu colocar uma bolinha aqui para você identificar o ponto de partida. Então, vou ficar com a equação aqui, ó, menos x mais 4, mais 2, né? Menos x mais 4 agora, menos 2x, menos 1 igual a 10. Ó. Tá? Então, daqui, veja que eu tiro que menos 4x vai ser igual a... Deixa eu colocar por partes aqui, ó. Dá 6 menos 1, 5, né? Mais 5 igual a 10, tá? Então, eu vou ter aqui menos 4x igual a 5. E daqui eu tiro que o x é menos 5 quartos. Veja que esse menos 5 quartos, ele concorda com o meu intervalo de x menor que menos 1 meio. Então, a solução sempre vai ter que concordar com o teu ponto de partida ali. Ok? Então, se ele concorda com esse ponto de partida, então ele é uma solução válida. Então, eu posso afirmar que o x igual a menos 5 quartos é a solução dessa equação. Beleza? Agora vamos para a próxima. A próxima, o próximo intervalo, são os valores de x entre menos meio e 2. Entre menos meio e 2, veja que a primeira equação é negativa, a segunda é negativa e a terceira é positiva. Então, vou fazer de cores diferentes aqui, para não misturar. Ó. Então, eu tenho aqui se x, agora, está entre o menos 1 meio, tá? Vou colocar aqui maior ou igual para contemplar o zero, né? E menor que o 2. Ó. Então, veja que se isso acontece, a minha solução fica, ó, primeira é negativa, então fica menos o x menos 2. A segunda é negativa, então vai ficar menos o x menos 4. A última é positiva, então vai ficar mais 2x mais 1, igual a 10. Resolvendo aqui, veja que vai ficar menos x mais 2, menos x mais 4, certo? Mais 2x mais 1. Igual a 10. Então, observem que quando eu faço isso aqui, os x vão acabar se cancelando. E daqui eu vou tirar uma igualdade, ó, vai ficar 7 igual a 10. Ó.
isso não é uma igualdade verdadeira. Tá? Então, aqui eu posso afirmar que não tem solução no intervalo. Ok? Então, esse intervalo não contém nenhuma solução. Vamos para o próximo. No próximo, eu tenho aqui o x entre o 2 e o 4. Ó. Então, 2, né? Vamos colocar aqui, ó, se x veja que aqui eu vou colocar maior ou igual, menor que 4. Então, neste caso aqui, veja que eu tenho o seguinte, ó. A equação de cima é positiva aqui, ó, positiva a primeira, negativa do meio e positiva, ó. Então, vai ficar assim, ó, x menos 2 menos o x menos 4 mais o 2x mais 1 igual a 10. Resolvendo aqui, eu vou ficar com x menos 2 menos x mais 4 mais 2x mais 1 igual a 10. Tá? Então, daqui, esses 2x se cancelam, né? Vai ficar 4 mais 1, 3. Vai ficar 2x mais 3 igual a 10. E daqui eu tiro que 2x é igual a 7 sobre 2, a 7, né? E o x é igual a 7 sobre 2. Então vejam que 7 sobre 2 concorda ali com o meu intervalo para x, né? Entre 2 e 4. Ó. 7 sobre 2 é 3 meios, então ele concorda com esse intervalo. Então, tranquilo, ó. Essa é mais uma solução da nossa equação. Agora falta uma condição, né? Falta para x maior que 4. Ó. Então, x maior que 4, ó, vamos colocar aqui então, se x é maior ou igual a 4. Ó. Então, se isso acontece, veja que todas as equações são positivas. Ó. Então, vou ficar ali com x menos 2, mais o x menos 4, só tirar do módulo, né? Mais 2x mais 1, igual a 10. Ó. Tá? Então, isso aqui vai ficar 4x, veja, menos 2 menos 4 dá menos 6, mais 1 vai ficar menos 5, igual a 10. Ó. Então, daqui eu tenho que 4x é igual a 15, eu tenho que x é igual a 15 quartos. Só que veja que 15 quartos vai ser 3, alguma coisa. Né? 3, alguma coisa não é maior que 4. Então, isso aqui não é solução. Tá? Não é solução. Então, veja que essa minha equação só tem duas soluções. Então, o conjunto solução vai ser o menos 5 quartos e o 7 meios. Bacana, né? Então, veja que é uma solução bem trabalhosa, mas não é difícil, né? Só fazer com bastante atenção aí, se atentar bem aos detalhes dos sinais e tudo mais, que sai de forma bem tranquila. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa aula sobre equações modulares. Eu trouxe aqui para vocês várias estratégias de resolução das equações modulares, né? Qualquer equação que você vai resolver, você vai ter que aplicar uma dessas técnicas ou vai ter que adaptar uma delas, beleza? Então, com isso, você consegue, se você entendeu direitinho o conteúdo dessa aula, você consegue resolver aí qualquer equação modular. Beleza? Se gostou da aula, se gostou do tema da aula, se gostou das explicações, dos exercícios, comente, né? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal para acompanhar os conteúdos que eu trago para vocês, né? E também para colocar para mim se o conteúdo está agradando, se não está agradando, e assim eu sei o que eu posso trazer no futuro aí para vocês. Ok? Então, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.